Nosso estudo hoje terá colaboração aqui dos amigos William, também da Mara. Hoje o nosso estudo é no Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos na página 251, capítulo 28. O tema de hoje, para pedir a força de resistir a uma tentação. Item 20. Prefácio. Todo mau pensamento pode ter duas fontes: a própria imperfeição da nossa alma ou uma funesta influência que age sobre ela. Neste último caso, é sempre o indício de uma fraqueza que nos torna propensos a receber essa influência e, por conseguinte, de uma alma imperfeita, de tal sorte que aquele que faliu não poderia invocar para se desculpar a influência de um espírito estranho, uma vez que esse espírito não o teria solicitado ao mal se o considerasse inacessível à sedução. Quando um mau pensamento surge em nós, podemos, pois, supor um espírito malévolo nos solicitando ao mal, e ao qual estamos inteiramente livres para ceder ou resistir, como se tratasse das solicitações de uma pessoa viva. Devemos, ao mesmo tempo, imaginar o nosso anjo guardião ou o espírito protetor que, de sua parte, combate em nós a má influência e espera com ansiedade a decisão que vamos tomar. Nossa hesitação em fazer o mal é a voz do bom espírito que se faz ouvir pela consciência. Reconhece-se que um pensamento é mau quando ele se afasta da caridade, que é a base de toda a verdadeira moral. Quando tem por princípio o orgulho, a vaidade ou o egoísmo, quando sua realização pode causar um prejuízo qualquer a outrem, quando, enfim, nos solicita a fazer aos outros o que não gostaríamos que nos fosse feito. Capítulo 28, número 15, capítulo 15, número 10. Prece. Deus Todo-Poderoso, não me deixeis sucumbir à tentação em que deva falir. Espíritos benevolentes, que me protegeis, desviai de mim esse mau pensamento e dai-me a força de resistir à sugestão do mal. Se eu sucumbir, terei merecido a expiação de minha falta nesta vida e em outra, porque sou livre para escolher. Para o esclarecimento desta leitura, com a palavra William Wagner e também Mara Regina. Ótima noite a todos, uma satisfação estar aqui com vocês para a gente trocar ideias. Não somos donos da verdade, estudamos um pouco e vamos passar alguma coisa do nosso estudo com referência a esse trecho do Evangelho. Quero cumprimentar a todos e agradecer por estarem aqui e parabenizá-los, porque realmente é uma opção muito boa que fizeram, estudar o Evangelho ao invés de várias outras atividades que nós temos por aí. Quero cumprimentar os internautas, que são muito importantes nesse trabalho que o Centro Espírita Jesus de Nazaré faz. Bem, esse texto é interessante porque tem alguns conceitos que a gente lida com eles no dia a dia, mas não presta atenção no que eles significam. Primeira coisa, é prece para nos segurarmos, para não aderirmos a uma tentação. O que será que é essa tentação? É engraçada essa palavra, né? A palavra assim, isso é tentação. Menino tentado, a gente não vê falar isso, né? O pessoal mais antigo fala. E o que será que nos tenta? Às vezes, para uma mulher, às vezes um homem bonito, às vezes ela é casada, então um homem bonito, se ela ficar olhando demais, é uma tentação. Para um homem, eventualmente casado também, uma mulher bonita que passa, né, Mara? É uma tentação. Mas por que será, né, que a gente considera isso uma tentação? Porque nada garante que um
porque o outro é bonito, ou porque despertou alguma coisa, que ao procurar o outro vai acontecer alguma coisa. Então, a gente, às vezes, coloca tentação em alguns lugares, em algumas situações, que não necessariamente elas representam qualquer perigo ou tentação. E aí a gente ficando se segurando por coisas que nunca vão acontecer, né, fica a gente perdendo tempo, né? Tentação pode ser tomar um copo a mais de cerveja. Nossa, já tomei 2 copos, é meu limite. Será que eu posso tomar um terceiro? Que tentação, né? Por que será? Se a pessoa está em casa, quanto tempo que ela tomou 2 copos de cerveja? Eu até não sou ligado a álcool, não, mas vamos supor, levou uma tarde inteira. Então, não foi assim, virou igual água. Então, não é um pecado, né? Será que é uma tentação mesmo, né? Podendo não beber álcool, acho melhor, né? Mas são tantas coisas que a gente identifica como tentação, que muitas delas efetivamente não são. Tentação, se a gente pudesse conceituar ou explicar, é o ato de aderir a uma situação que não é boa para a gente. Ou seja, a gente ficar tentado, a gente ficar vibrando numa onda, numa vibração, num plano que não é bom para a gente. A gente tanto sabe que não é bom para a gente, que para a gente é uma tentação. Então, e esse medo de escorregar com essa curiosidade, com essa tentação, nos deixa com aquela dúvida: eu vou ou não vou? Eu faço ou não faço? Eu falo ou não falo? E tem aquelas coisas também assim, que eu fiquei tentado a falar uma coisa, mas não falei. Olha, se você ficou tentado a falar uma coisa e não falou, pode ser que, se você não falou, foi por prudência. Então, é bom a prudência sempre nos segurar, né? Eventualmente, algumas coisas, verdades que a gente vai falar, às vezes vão machucar. Eu posso falar alguma coisa para a Mara e ela interpretar de uma maneira. Posso falar a mesma coisa para outra pessoa e ela vai ficar inferiorizada, se interpretar de outra maneira, completamente diferente. Então, nem sempre nós estamos preparados para ouvir algumas coisas, né? Por isso que a gente fica nesse estado lastimável que a gente fica com essas negatividades que tem na televisão. Acho que a gente não está preparado para ver tanta coisa negativa que colocam na nossa visão, nos nossos ouvidos. Então, a gente até aconselha a parar um pouco com a televisão, a diminuir bastante a rede social. Vamos ler um livro, porque a leitura você pode pegar e selecionar. Não, esse livro aqui, pelo título, pelo autor, é bom, vai fazer bem para mim. A televisão não, você senta de frente a ela e vem aquelas chamadas tentações todas. A pessoa está fazendo regime, propaganda de sorvete, de churrasco, de cerveja, de refrigerante, de tudo que não pode, e com aquelas formas mais convidativas possível. Aí fica complicado. Então, às vezes, a pessoa adere à tentação de tanta massificação mesmo. Vamos fazer escolha. Escolher um livro é bom. Vir para uma casa espírita. Eu já vou toda quarta-feira. Vamos vir quarta e quinta? Ou terça e quarta? Ou mais dias, se puder. Eu estou sem tarefas à tarde para mim. Eu posso ser voluntário lá na casa? Quem sabe? Eu posso me doar 1 hora por dia, em todas as terças-feiras. Então, assim, a gente pode preencher o tempo com coisas que a gente quer, ou seja, com a nossa vontade, não necessariamente com aquilo que mandam para a gente. Aqui é o seguinte, a gente fala assim, mau pensamento. Como é que a gente sabe que é mau pensamento? O texto fala mau pensamento, né? E a gente pede a prece para tirar esses maus pensamentos. Ora, se eu já sei que é mau pensamento, já é meio caminho andado. Eu vou fazer o seguinte: olha, esse pensamento eu tenho que me desviar. Mas é difícil, é muito difícil. Às vezes é muito difícil. Às vezes é complicado mesmo. Aí a gente tem que pegar alguma coisa para fazer, algum a fazer, para tirar a nossa mente daquele labor negativo. Então a gente
pegar alguma coisa para trabalhar mesmo. Mas eu não gosto de fazer isso. Costurar alguma coisa, eu não sei costurar, vamos aprender. Naquele momento ali, você precisa aprender alguma coisa para tirar esse pensamento da cabeça. Uma amiga minha me falava assim, quando você tiver pensamento ruim, olha para o céu, vê como é bonito e tudo. Sim, mas às vezes a pessoa levanta a cabeça e abaixa. Então, nem sempre isso dá certo, né? Então, eu acho que é pegar alguma coisa para fazer, para preencher a cabeça, né? Então, pensamento tem duas origens. Mau pensamento tem duas origens básicas. Uma delas é a gente mesmo. Muita coisa a gente pensa errado, muita coisa a gente pensa negativo, a gente às vezes é muito desconfiado, né? Muita coisa, às vezes, a gente aprendeu errado, então a gente passa para os outros de forma equivocada também, né? Então, muitas coisas que a gente comete, que a gente pensa, nossa, o que será que, por que eu estou pensando isso? Porque se acostumou nesse clima. Agora, quando se acostumou, né? Então, a gente tem que, às vezes, mudar um pouco a rotina, mudar um pouco as coisas que a gente fala, que a gente faz e que a gente pensa. Se a gente não mudar, o resultado não muda. Eu não posso querer ter um resultado diferente se eu continuo agindo igual. Então, se alguma coisa me causa mau pensamento, eu tenho que fazer outra coisa para não causar mau pensamento. Então, é uma conscientização. E a segunda coisa que causa mau pensamento é uma influência. Pode ter uma influência, como o texto fala? Pode, né? Mas aí tem aquela questão, volto lá na tentação. Se eu fico vibrando numa sintonia negativa, o mau pensamento, por influência, vem. Então, eu tenho que procurar frequentar lugares, assistir determinados filmes, ou ter determinadas companhias e amizades que me sugestionam boas coisas. Esses amigos meus são todos maus caráteres, mas eu gosto deles, são meus amigos. Olha, pode até ajudá-los, mas ficar andando sempre com pessoas que você sabe que já tem comprometimento espiritual, vamos usar o tempo para ajudá-los, mas ter como companhia diária, todos os dias, toda hora, é outra coisa, né? E o Evangelho explica muito bem isso. Então, assim, para eu não entrar em influência, eu não tenho que entrar em sintonia. E quando o problema é comigo, a gente tem que fazer diferente, a mudança. Tem algumas coisas para eu falar ainda, mas eu quero ver, eu estou vendo que a Mara quer complementar, e a complementação dela é sempre boa, e já já nós voltamos. Boa noite, pessoal. É sempre bom estarmos aprendendo e tentando apreender o entendimento do Evangelho. Estudar, ter o esclarecimento do Evangelho, realmente não é fácil. Jesus passou por aqui, deixou tudo organizado. E até hoje nós estamos pelejando, como dizia minha mãe lá há tempos passados, vamos pelejar para entender. Basicamente, o Evangelho nos fala de quê? Da nossa transformação. Transforme a ação. Transformação. De cada qual. Quando estamos conversando com vocês aqui, estou falando para mim. Cada um que aqui está sabe exatamente o que precisa transformar, modificar. Carregamos as nossas qualidades, temos muitas, a gente só não acredita muito nelas. E as nossas imperfeições. E o Evangelho é exatamente para isso. Como diz o William, o que é a tentação? É tentar modificar o nosso lado que ainda precisa ser educado. Nós estamos hoje atravessando momentos desafiadores quanto a isto. Com essa enormidade
de informação, não de formação. É diferente. Formar é diferente do informar. Como o William nos trouxe, ligamos a televisão. Quais são as primeiras notícias? Seja qualquer canal. Vocês já observaram? As notícias negativas. Vocês sabiam que há toda uma pesquisa por trás para nos influenciar, para influenciar aquele que está ouvindo, assistindo? Existe todo um projeto por trás para que nós nos atentemos. E quando a notícia, para chegar à notícia boa, é lá no final. O processo de ansiedade, que nos faz, às vezes, e torna a dizer, concordando com o que o William trouxe para nós, a cairmos no processo da tentação. E nós estamos cheios disso, né? Este capítulo, o capítulo 28, que a gente recomenda a vocês que, com calma, tirem um tempo do seu dia, elaborem a vida de vocês para que vocês possam buscar essas informações, que elas falam, esse capítulo fala para nós das preces, o que significa orar, só palavras, mas e quem não tem a fala? Como que ele conversa com Deus? Nós conversamos com Ele através do pensamento e da ação. Não adianta somente sairmos de uma situação sem que tenhamos o conhecimento daquilo que está sendo trazido para nós. Torno a concordar com William, no nosso dia a dia. No nosso dia, no ônibus, no ponto de ônibus. Quando nós estamos meio chateados com as situações, principalmente trabalhistas, familiares, em que vamos descontar, entre aspas, essas situações com algo que vai nos prejudicar. Cada um de nós é responsável pela sua caminhada. A natureza não dá salto. Uma mãe deixa de lado o seu filho pequeno? Não. Pelo menos a grande maioria. Um pai. Tudo tem o seu momento de acontecer. Vai chegar a hora em que ele vai ter que decidir o que quer. E aí nós entraremos nesta situação. Fazer ou não fazer? Não, William? Ir ou não ir? Concordar com A ou concordar com B? Isto estará falando daquilo em que eu acredito, daquilo que eu recebi de valor, daquilo em que eu enfrento como ética, como moral. Quantas vezes somos deparados com esta indecisão? E é nesta hora em que nossos amigos espirituais, que quando nascemos, recebemos este amigo espiritual como um coach, para falar a palavra mais moderna,
nos ensinando, através de pensamentos e intuições, a construirmos a nossa vida. Sem dizer que nós estamos num planeta feliz, não estamos? De grande felicidade. Nós estamos num momento de regeneração ou nós estamos num momento de provas e expiações? E é nesta hora que nós precisamos desse nosso amigo, que o tempo todo está conosco, para nos ajudar a sabermos decidir aquilo que nós precisamos. É fácil, gente? Não. Se fosse fácil, não estaríamos aqui. William, eu, vocês, buscando essas informações, fortalecendo em nós essa busca, essa transformação. Mas para isto, o William citou aqui o momento, né, de tirarmos para ler, deixarmos um pouco o WhatsApp, que simplesmente saiu da porta da vizinha e passou para dentro de casa. Hoje já não conversamos nem com a vizinha mais. Hoje estamos dentro de casa, onde estivermos, e muitas das vezes nos deixando influenciar pelo negativo. Vamos pensar, meus irmãos. Vamos buscar o que é melhor para nós. Eu quero retomar, depois que a Mara brilhantemente complementou, é que eu às vezes, nas minhas andanças com trabalho em empresas, uma das dinâmicas que eu aplico, às vezes são aqueles monte de gerentes, cada um querendo ser melhor que o outro, mais competitivo, mais competente, mais produtivo. Então eu ponho lá num quadro, eu ponho assim, 3 vezes 8, 24. 4 vezes 7, 29. 3 vezes 5, 15. Aí todo mundo aponta lá, 4 vezes 7, 29, está errado. Mas ninguém fala as coisas certas. Então, por que eu estou lembrando disso aqui agora? Porque o Evangelho, às vezes, nos dá uns puxões de orelha de coisas que a gente faz mesmo, mas a gente acerta muitas coisas. Nossa, se você pegarem o dia de hoje, o nosso dia, o dia de cada um de vocês, quanto de coisa certa nós fizemos? Muita coisa. Nossa, a gente acertou muitas coisas que a gente ia fazer errado. Falei, não, isso aqui eu não posso fazer, vou fazer desse outro jeito aqui. Então, a gente já vem evoluindo, nós estamos num processo de evolução. Seja no trabalho, seja numa tarefa operacional, seja no tratamento com alguém, né? Seja no tratamento dentro de casa, que tem que começar tudo dentro de casa, ou bem dentro de casa, né? Então, a gente já está fazendo muita coisa boa. Então, o Evangelho dá esse alerta aqui, são para aquelas coisas que, de forma desavisada, às vezes a gente se distrai e começa a pensar no negativo. E o negativo, ele toma proporções. Mara estava colocando uma coisa importantíssima aqui. As redes de televisão, elas têm estudos falando assim, o que mais atrai a atenção das pessoas? Uma flor nova brotando no jardim da praça ou um avião caindo lá no Oceano Índico, lá na Indonésia? Sabe? Então, já tem isso catalogado. Então, fica as redes de televisão o tempo todo com aquela informação. E a gente absorvendo aquele negativismo. Eu quero saber se já aconteceu com vocês. Vocês assistiram algum programa, seja uma reportagem ou uma novela, e levantaram da cadeira assim, com raiva daquele personagem ou da pessoa que falou na televisão? Já aconteceu com vocês? Nossa, o coração bate mais forte, não é? Isso está errado, a gente não pode se contaminar com isso. Isso vem de fora para dentro. E a gente está na sintonia da televisão. Por isso que eu falo, podemos e devemos sim assistir televisão, mas já sabendo que é uma tentação, porque a tentação é igual o Evangelho escolhendo, fala. né? Escolhendo. Fazendo opções. Já sabendo, né, que é
tem uma parte de problema, então eu vou escolher os programas melhores, né? Eu vou escolher, inclusive, o tema do programa, né? Então, tem programas que, pelo título do programa, você já vai saber o que é. Esse aí não vai ter coisa boa. Eu vou assistir uma outra coisa, vou ver um livro, vou ver se eu gosto de algum livro, né? A leitura é um hábito. Se a gente não se habituar, a gente nunca vai gostar de ler, né? Então, é uma opção interessante. Eu só estou querendo dizer o seguinte: qual que é o remédio para isso tudo que o Evangelho nos falou? O Evangelho, que nós vamos passar para as perguntas agora, o remédio para isso tudo é, como a Mara citou aqui, anjo guardião. Todo mundo tem um ou mais anjos da guarda, né? Vamos acessá-lo em pensamento, ou falando mesmo, ou escrevendo. Muita gente escreve para o seu anjo da guarda, escreve, depois, embora, joga fora. É válido também, porque, às vezes, quando a gente escreve, as ideias vêm de uma forma mais organizada. Cada um tem a sua técnica pessoal, não tem problema nenhum. E o texto fala de uma questão muito interessante, que essa questão, relacionada com tentação. Se eu vou me tentar com alguma coisa que eu já sei que não é bom, por isso que eu identifico como tentação, pode ser que, se eu fizer alguma coisa, talvez não seja bom, nem para mim, nem para outra pessoa, né? E o Evangelho, no texto aqui, fala, citando outra parte do Evangelho, que é Mateus 7,12. Não vamos fazer para outra pessoa o que a gente não gostaria que fizessem com a gente. Então, se a gente agir assim, a gente já está assim, não vou dizer 50% não, já está 95% bem na nossa trajetória de vida. Na ONU, Organização das Nações Unidas, tem essa frase: faça aos outros aquilo que gostaria que fizesse a você. Essa é a chamada regra de ouro, né? E tem na porta das Nações Unidas, onde ela está, seja na Europa, nos Estados Unidos, em todos os lugares. E é interessante, porque é um lema de vida. Eu só vou fazer aquilo que, se fizessem comigo, eu não ia achar ruim, né? Então, já é bem interessante. Se a Mara não quiser complementar nada, nós passamos para as perguntas. Só um minutinho, tá, gente? Porque, às vezes, nós nos deixamos assim, e eu não vou negar, pelo Evangelho. Porque aquilo que nos faz bem, nós desejamos para os outros. Por quê? Porque nós temos na nossa vida momentos de grandes desafios. Como diz Leon Denis, a irmãzinha dor bate à nossa porta. E é ela que nos faz caminhar, seja de qual forma for. Então, é preciso que eu sofra? Não. Mas, no momento em que nós estamos atravessando aqui, nesse orbe, terra, é o momento em que nós enfrentamos muito mais a nós mesmos no dia a dia, com o outro, com as nossas dificuldades internas. E lembrando que o William nos trouxe, muitas vezes nós fazemos as nossas orações e nós as recebemos não da forma que nós queremos, mas da forma que é necessária a nós. Não foi à toa que Jesus nos disse, que a gente sempre lembra disso: vigia e ora. Vigiar quem? A nós mesmos. Eu vou ficar o tempo todo procurando estar atento ao que está acontecendo à nossa volta, não para crítica nenhuma, nem para apontar dedo para ninguém, porque temos aqui 4 para nós, mas para aprendermos a vencer a nós mesmos, a esta tentação, quando ela se propuser a nós. Tenhamos capacidade para dizer não. E nós não alcançamos uma faculdade sem começar o primário, sem começar os primeiros anos. Ou seja, nós precisamos estarmos atentos aos estudos,
para conseguirmos chegar à angelitude. Fomos criados para a felicidade, minha gente. Quem nos traz são os espíritos amigos. Quem nos traz é Jesus. Então, só depende de nós, de fazermos e tentarmos o melhor. Foram coletadas algumas perguntas aqui, estou deixando algumas com a Mara, tem outras aqui. A primeira que está escrita aqui é o seguinte: quem são esses que agem em nossos pensamentos, nos fazendo mal? São os demônios? Vou dar uma notícia aqui, que muita gente já sabe, né? E muita gente que, se acreditar no que eu estou falando, vai respirar aliviado. Não existe demônio. Essa figura emblemática, antiga, que ao longo de séculos e mais séculos, as pessoas tinham como um fator negativo, um Deus negativo. Tinha um Deus do bem, né? Deus que, através dele, veio Jesus à Terra, e um Deus mau, que através dele, sabe-se lá o que faz. Não existe demônio, né? E eu fico pensando o seguinte: a maior parte dos obsessores, espíritos obsessores, entidades que ficam negativando os nossos pensamentos, a maior parte deles não sabem que estão fazendo isso por mal. Acham que até estão fazendo bem. Então, a gente tem que ter misericórdia, perdão com os obsessores também. A gente não fala de perdão, eu vou perdoar a Mara que ela fez uma afronta para mim. Tá, vamos perdoar. Mas e os obsessores? São nossos irmãos também, né? São, às vezes, mal orientados. Então, a gente tem que ter com eles uma disciplina também. Caridade, porque nem sempre, a maior parte das vezes, não sabem que estão agindo por mal. Em reuniões mediúnicas, que há muitos anos a gente frequenta, a gente vê que a maior parte das entidades ditas como negativas não são os chamados agentes do mal. São pessoas que, tentando ajudar um ente querido de uma outra existência, cometem equívocos e negativam a vida dessa pessoa, complicam a vida dessa pessoa e assim complicam a sua existência também no plano espiritual. Então, a gente é o seguinte: não são demônios porque não existem, mas existem sim alguns agentes que são muito negativos, que eles podem povoar nossos pensamentos. Nós vamos neutralizá-los com o anjo da guarda e com bons pensamentos. Bom pensamento, pegar alguma atividade, artesanato. Mas eu sou dentista, pega um artesanato, uma palavra cruzada para fazer, veio o pensamento, tem alguma coisa à mão, para tirar, para mudar a linha de pensamento, porque não é muito fácil, não. Às vezes não é fácil. Às vezes a gente está com uma raiva de determinada pessoa, a pessoa está implicando conosco, nos causando desconforto, nos dando prejuízo, atrapalhando a nossa trajetória, e a gente fica com aquele ranço dentro da gente. Tem que pegar alguma coisa para fazer, para desviar o nosso pensamento. Só de forma passiva é difícil, é muito difícil, né? E eu vi recentemente uma palestra do Divaldo Franco, que é um espírita famoso no Brasil inteiro, um baiano muito bacana, ele falando que quando a pessoa costuma ter mau pensamento, ela vai ter sempre, se ela não se cuidar. Então, o remédio para isso é o anjo, é o contato com o anjo do guardião mesmo. E fazer o culto do Evangelho no lar uma vez por semana, né? Ter amizades proeminentes, edificantes. Se a gente ficar só com companhias de pessoas que não nos acrescentam, vai ficar complicado. Ah, mas é meu marido, é minha esposa, vamos conversar com ele, vamos fazer participar com ele ou com ela, fazer participar do culto do Evangelho no lar, vamos trazer mais coisas para esse culto, vamos revigorar a relação espiritual da família, né? Algumas coisas têm que ser feitas. E aqui a gente tem um monte de sugestões, cada uma para um caso, e por isso que a gente disponibiliza aqui o chamado acolhimento fraterno. Então, não tem demônios, e a gente não precisa neutralizar que não tem demônio. Nós vamos neutralizar pensamentos negativos com o anjo guardião.
Tem uma aí com você, Mara? A pergunta é contígua ao do William, porque diz assim: como podemos nos livrar dos maus pensamentos e como podemos nos proteger? Não existe receita de bolo. O bolo quem faz é a gente, nós podemos dar os detalhes, dona de casa sabe disso. Né? Nós podemos fazer uma coisinha aqui, dar um detalhe ali. E eu lembro, o William citou Divaldo, eu lembro de uma fala dele, numa de suas palestras. Alguém chegou para ele e disse: Divaldo, eu não quero mais fazer palestras espíritas, eu não quero mais falar do Evangelho, porque eu não tenho moral. O que está lá, eu ainda não venci. Divaldo olhou para ele e disse: meu filho, preste atenção. O que nós fazemos, o que é necessário fazer para limpar um cano sujo? Vamos pensar, minha gente. O que nós fazemos quando há uma sujidade? Quando vamos limpar a nossa casa, etc. Nós fazemos o quê? Usamos a água, usamos uma série de coisinhas para que aquele cano seja limpo. Assim é o Evangelho conosco. Somente estudando, meu filho, ele falou com o nosso companheiro, persistindo, você vai se vencer. Nós aprendemos pela repetição, ainda no momento em que nós estamos aqui atravessando a terra, torno a repetir, provas e expiações, somos espíritos que ainda estamos na escola, passando por uma série de provas para vencermos e chegarmos à angelitude. Então, como livrar dos maus pensamentos? Usando o medicamento adequado. Qual que é? A higiene do Evangelho, das boas obras. Eu estou nervoso, o William nos trouxe aqui, é verdade, não é fácil. Não é fácil realmente se vencer, mas nós podemos. Nós precisamos acreditar naquilo que nós chamamos de fé humana. A diferença daquele que venceu em nosso olhar é porque ele persistiu. Vontade, perseverança fazem a diferença. Quantos temos aí na nossa história, perto de nós, comercialmente falando, no trabalho, fulano está muito bem, está ganhando muito, mas ninguém olha o que ele passou. Ninguém olha o que ele enfrentou. E enfrenta. Então, todos nós temos capacidade de vencer esses maus pensamentos. No dia a dia, percebeu que algo não está cheirando bem, que a coisa não está bacana dentro de mim, busquemos recurso. Um artesanato, ocupação, ocupe com ação positiva. Temos capacidade para isso, gente. Eu estou falando para vocês e para mim. Precisamos acreditar em nós. Somos capazes, sim. É preciso que tenhamos paciência. E automaticamente estaremos nos protegendo. Uma árvore,
ela não se torna árvore sem ter a mudinha, a sementinha. Ela não começou, ela não se firmou uma árvore de repente. Ela teve o tempo. Nós somos assim. Nós podemos nos proteger através disso. Deixarmos a acomodação de lado. Aquela energia que chega perto da gente que não está bacana. Escuta o que está positivo. Nosso amigo estará lá. Tome cuidado. Vá em frente. Não desanima. A gente é capaz. Tem uma outra pergunta aqui que fala assim, ó: se somos influenciados ao mal, que culpa temos dos atos ruins que praticamos por influência deles? É aquela questão que a gente comentou, né? Se a gente detecta uma influência, a gente tem que se tratar dessa influência. Se eu estou sendo influenciado, é que eu estou numa sintonia inadequada, então tem que me tratar. A casa espírita é um bom lugar, né? Mas e psicoterapia é bom também, né? Um psicoterapeuta bom, né? Tranquilo. Pode ir no médico também, às vezes é uma deficiência até de algumas vitaminas, a gente não sabe, né? De alguns minerais, tanta coisa, né? Então, se a gente vê que a gente está sendo influenciado negativamente, ó, esse não sou eu. A pessoa que respondeu, o rapaz do estacionamento, parecia que não era eu, então corre para se tratar. Então, que bom que você percebeu, porque tem gente que age assim durante muitos anos, acumula amigos, inimigos, uma vida inteira, e depois fala assim, nossa, eu estava fazendo tudo errado nos últimos 40 anos. É difícil. Para ele recuperar, é possível, mas é mais difícil. Então, se você percebe que tem uma influência mesmo, né? Eu poderia agir diferente em alguns casos, eu estou de forma recorrente agindo de forma negativa, o que será que está acontecendo comigo? Vamos procurar ajuda. Um dos lugares é uma casa espírita, um médico específico, não é vergonha nenhum tratar-se com psiquiatra, de modo algum, com psicólogo também não. E a casa, inclusive, disponibiliza tratamentos parecidos com psicólogos, né? Acolhimento fraterno, tem muitas alternativas. Então, a gente tem que desvencilhar também de uma questão chamada culpa. Porque, sabe o que é a culpa? É uma autoenganação. A gente, quando se sente culpado, é como se a gente estivesse se punindo por uma coisa errada que a gente sabe que fez. Não adianta ter culpa. Não adianta ficar se punindo assim com o pensamento. Eu fiz, tá. E agora? Como é que eu desfaço? Tem jeito de desfazer? Não. Então, vamos trabalhar a partir daqui. Vamos tentar consertar, vamos tentar ver, vamos mudar a direção, ou seja, não vou repetir mais, né? Porque senão, mas é tão bom seria se eu aderisse àquela tentação, se eu fizesse tal coisa. Se fosse fazer com você, ia ser bom, não, comigo, eu não ia querer, não. Então, não faça. Então, uma maneira boa de você saber se vai aderir a alguma tentação ou não é o seguinte: não fazer para os outros aquilo que não gostaria que fizesse para você. Agora, a gente erra muito. Errar não é pecado, não. A gente é um ser imperfeito. Alguns equívocos nós vamos cometer mesmo, né? Que a gente não acostume com os equívocos, não, mas a gente tem essa possibilidade de errar mesmo. Agora, vamos saber, que eu já falei aqui antes, que a gente acerta muito mais do que erra. Então, não vamos ficar com síndrome do eu erro toda hora, eu sou o errado em tudo, da culpa. Não, vamos tirar isso, né? Nós acertamos muito mais que erramos. Tá bom? Então, ó, sentindo influência, busca ajuda. Olha, não é a casa, o Centro Espírita Jesus de Nazaré, é uma casa muito doadora. Tem muitas pessoas, assim, imbuídas de doação, mas não é a única, não. Existem outras. Eu estou querendo dizer que ao nosso redor há muita possibilidade de ajuda. Às vezes nenhuma casa espírita às vezes é um vizinho, como a Mara falou, que a gente se afasta do vizinho para ir para o WhatsApp. Então, às vezes, tem pessoas tão boas ao nosso redor que a gente, por distração, se recusa a enxergar. Tá bom? Tem mais alguma com você, Mara? Pessoal, eu lembrei agora, o William trazendo,
uma orientação do Chico Xavier, quando foi perguntado a ele sobre questão de prece e tudo. Obrigada. Faltam 10 minutos, tá, gente? Então, a gente tem que agilizar. Ele nos orientou o seguinte: todos os dias, cheguem em casa e revisem. É o momento de estar com vocês, tá? De pensarmos, de estarmos conosco. As minhas atitudes, positivas e não tão positivas. Coisinha pequena, no trabalho, seja onde for. Eu dei uma resposta meio assim na pessoa, eu preciso melhorar. O autoconhecimento. Eu preciso me conhecer para que eu saiba agir melhor. Uma avaliação. O Chico nos orientou todos os dias, com calma, para que nós façamos melhor. E, como aqui nos disse, somos alunos imperfeitos? Somos. Não tem vergonha nisso, não. Nenhuma, não. Nós não temos domínio de tudo, não. Nós precisamos aprender a nos educar. Só isso. Somos imperfeitos? Somos. O que falta para melhorarmos? O autoconhecimento, que falamos aqui há pouco. Se conhecer, conheça-se, busque, estude, abra o coração ao amor. Aí fora, nós somos muito cobrados para isso, para aquilo, você tem que render, você tem que fazer. Vamos assentar as energias, olhar para nós, nos amar, nos respeitar. Se eu não fizer isto, eu não amo o outro. Se o Chico nos disse isso, porque ele não só disse, ele viveu, ele fazia. E perguntou por que Deus nos criou imperfeitos. Deus não nos criou imperfeitos. Deus nos criou para a perfeição. Agora, a caminhada, somos nós que fazemos. A melhoria é nossa. Nós temos a perfectibilidade dentro de nós. Mas nós a conhecemos? Nós a buscamos? Vamos olhar para nós, sem vergonha nenhuma. Não é o que está fora, é o que está dentro, é o que está no coração, é o que está na mente. Que Jesus nos abençoe. Não dá tempo de outra pergunta, mas eu quero pegar uma caroninha nessa questão que a Mara estava falando, porque um colega meu, que inclusive trabalhava em Itaúna, mas morava aqui e voltava de carro todos os dias. E eu trabalhava numa área aqui que eu, vez por outra, tinha que dar umas rodadas em algumas áreas desse mesmo trabalho, agências bancárias. E eu fui lá em Itaúna, e ele estava contando que chegou de Divinópolis a Itaúna, e que, quase chegando na cidade de Itaúna, uma pessoa atravessou na frente dele e deu uma grande fechada, que ele até levou um susto, estava escutando uma música tranquilo no carro, levou um susto e desestabilizou, quase que poderia ter acontecido um acidente. E ele ficou assim, sobressaltado, coração batendo rápido, deu aquela raiva nele, aí ele esperou uma outra oportunidade, aproveitou a primeira oportunidade, que foi até perigosa, que apareceu, ele cortou a pessoa de novo no carro, e logo que ficou na frente do carro, ainda freou o carro para o outro ficar com a mesma sensação que ele ficou de pânico, de nervosia. Aí, e depois viu que a pessoa também se assustou, ele foi embora com o carro e chegou no trabalho. Ele chegou no trabalho, eu já estava lá, e ele estava contando isso para a gente. E quando ele contou, ele não percebeu, mas aquela raiva toda, aquele pânico todo que ele sentiu na hora, ele expressou para todo mundo. Vem aquela raiva toda de novo para cima da gente. Então, ele acabou que
reviveu o problema todo. Quando a gente está falando assim, tentação, a sintonia com o negativo, se a gente ficar fixando naquele negativo, ele vai ficar na gente mesmo, né? E aí depois ele contou isso numa roda de amigos lá, de colegas de trabalho. Foi na Copa, lá da agência, tinha lá a copeira, outras pessoas estavam tomando um cafezinho lá, ele contou de novo. Reviveu de novo aquele ódio, aquela raiva, aquele problema todo de novo. Então tem algumas coisas ruins que acontecem conosco, como acontece, né, gente? Não estamos sujeitos a um monte de coisas que a gente não gostaria que acontecesse, mas aconteceu, acabou, eu remedio ali, não vou ficar lembrando daquilo não. Senão eu vou ficar naquela vibração, aí vem tentação, aí vem aquele espírito de vingança. E tem coisa que dá vontade de vingar mesmo. Nós somos imperfeitos, eu vou falar a verdade aqui. Tem coisas que acontecem conosco, assim, por que esse cara também não vai se chacoalhar para lá e tudo? Tem hora que, né, dá vontade até de desejar mal, então tem que se segurar. Se a gente ficar com o mal na cabeça, o mal impregna na gente. Às vezes não é nem com o mesmo assunto, não, com outro assunto. Então a gente tem que, como a Mara falou, vigiar e orar, para a gente não cometer essas coisas. A gente faz isso sem querer, né? E eu volto a dizer, a gente erra algumas vezes, mas a gente acerta muito, né? Que bom que a gente acerta. Parabéns para todos nós. Foi uma ótima noite. Tiveram poucas perguntas daqui, mas já tinham sido feitas umas que a gente respondeu. E a gente espera que tenha sido assim, instrutivo para todo mundo. E leiam o capítulo 28, essas orientações do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, são sempre muito boas, né? A gente estava falando aqui em leitura, uma boa leitura, viu? Do Evangelho segundo o Espiritismo. Leituras curtas, não precisa ler o livro todo de uma vez, leituras curtas, marca até onde você parou e vai continuando. Fazer o culto do Evangelho no lar, sempre bom, viu? Boa noite a todos, boa noite aos internautas, fiquem com Deus.